Hoje é um dia muito especial. São Paulo está recebendo a fisioterapeuta Carolina Valverde, minha amiga, a quem eu tenho a honra de estar recebendo hoje aqui para um bate-papo muito gostoso, onde a gente vai falar sobre saúde do músico e temas relacionados à mesma. Eu conheci a Carolina no encontro de saúde de músicos proporcionado pelo Sindimúsica, Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, alguns anos atrás, e faz tempo que a gente está tentando marcar um encontro para poder trocar ideia da minha área para a dela e vice-versa e ser útil para vocês que estão assistindo a gente. Espero que vocês gostem desse nosso bate-papo, porque eu estou muito feliz e tenho certeza que ela está muito feliz também com isso. Seja bem-vinda, Carolina. Obrigada, querido, obrigada. Eu que agradeço. Esse encontro já era para ter acontecido, mas o tempo é agora. A agenda é difícil, né? Mas o tempo é esse, é o que a gente conseguiu. Eu estou aqui duas em uma. Eu estou aqui como saxofonista, no consultório de um dentista de instrumentistas de sopro, de músicos, de artistas, e estou aqui como fisioterapeuta de músicos, né, Alexandre? Para a gente trocar figurinha. Vamos trocar. Né? Tenho perguntas para te fazer, curiosidades. Meus pacientes, meus alunos da Escola de Música da UENG me perguntam coisas que eu não sei responder. Acredito na transdisciplinaridade, né? Que é mais do que uma interdisciplinaridade, que é o que vai além da minha área, o que eu não posso responder, tem gente que pode. E a gente tem que procurar quem a gente acredita que tem as respostas, né? E acho que as questões de afinidade com relação ao trabalho efetivo que tanto eu quanto você fazemos, acho que é capaz de ajudar os músicos. Aliás, isso é uma coisa importante que a Carolina está falando para a gente, que assim, é muito importante a troca entre as disciplinas de conhecimento. A gente estava conversando antes de começar a gravar sobre saúde do músico ser um assunto imenso. Então, assim, ele não pertence só a Carolina. E a gente está tentando, está batalhando para que isso seja o mais amplo possível, que seja de fato um assunto a ser comentado nas duas áreas, não é isso, Carol? Por exemplo, né, Alexandre, qual que é o limite entre o que eu posso fazer com relação a um problema da articulação temporomandibular de um trompetista que entra ou não entra na sua área? Sim. Né? Com quem que eu vou conversar? Alexandre, um trompetista está com a dor na ATM. Será que é o músculo pterigóide que está tenso? Será que é o posicionamento da cabeça? Será que é cervicogênico do pescoço? Ou será que é de um dente? Sim. Ou será que é da oclusão? E essa parte eu não entendo, né? Então esse diálogo ele só tem a somar e enriquecer, principalmente relacionado com promoção de saúde, que eu acho que é uma outra afinidade entre nós dois. Com certeza. Né? Bom, eu trouxe umas perguntinhas aqui. Vamos lá. Que eu tenho certeza que não são só minhas, né? Em Belo Horizonte a gente não tem nenhum dentista que atenda músicos especificamente. Então a gente vai buscar onde tem. Primeira pergunta. Qual o motivo do seu interesse por atender músicos? Como e quando isso aconteceu na sua vida? Bom, o motivo é ajudar o músico. Então eu acho que a prática ela é mais importante até do que a técnica. É você realmente fazer alguma coisa para ajudá-lo. Então, eu creio que o músico, você toca saxofone, você sabe o que é isso. Ele conhece muito melhor a boca dele do que eu conheço. Sim. Só que eu tenho a parte técnica que a odontologia me proporcionou, então eu tento casar uma coisa com outra para ajudar o músico. Então, ajudar no sentido de manter performance em primeiro lugar, aquela história mesmo de não perder a qualidade no ato de tocar. E prolongar o máximo possível a carreira desse músico através dos conhecimentos odontológicos que a gente tem. Por que eu falo prolongar a carreira? Porque a gente envelhece, infelizmente, e todo mundo envelhece. E sofre desgaste. Você sabe muito bem disso, claro. Você vai falar com certeza disso. E isso daí é inevitável. Então, como fazer com que você jogue com a idade? Então eu acho que esse é o meu maior motivo. Então é aprender com o músico como fazer com que ele continue sendo mais músico. Agora, quando isso começou, foi... Apareceu um paciente músico
no seu consultório? Na verdade, aconteceu? assim, eu me formei, como eu pertenço a uma família de músicos, né? Ah, tá. Então eu era filho do Carlos Alberto, o primo do Daniel, então tinha umas referências que, pela confiança que eles têm, as pessoas começaram a indicar músicos para ir no consultório. Ah, tá. Inclusive meu tio falava muita coisa, trazia artigo para mim, sou muito grato a ele por causa disso. Trazia as questões específicas da performance musical. Eu ouvia, mas eu não dava muita importância, porque eu aprendi durante 4 anos que tinha que ser técnico e muito bom técnico. E eu não conseguia ter essa flexibilidade no olhar e ver um paciente ali. Eu via dente, eu não via paciente. Até que veio um músico que tinha acabado de ir para a Europa e tinha acabado de fazer um tratamento dentário maravilhoso, na minha opinião, na época, com um dentista de renome, só que ele não tirava uma nota. Ele precisa que a função ficou prejudicada. Eu preciso que você desgaste aqui, eu olhava aqui e falava, desgastar onde e por que se está tão bom, né? Até que, enfim, ele me convenceu, eu fiz esse desgaste, que não foi nada demais, foi abrir um pouco de espaço entre os dentes da prótese que ele tinha feito. E aí ele, na hora, já começou a tirar a nota. Aí aquele foi o insight, o primeiro insight. Aí a partir daí a minha visão mudou. Então eu vi que realmente, mesmo tendo nascido numa família de músico, eu achava que era botar o instrumento na boca e tocar. Eu não vi o dente como um possível obstáculo do músico, né? E aí assim, daí em diante, aí a minha visão, minha consciência despertou para esses pacientes, né? E hoje eu trabalho focado neles e não nos filhos. A carência do mercado de trabalho na saúde do músico, na odontologia, ela é absoluta, né? Total. Isso também move a gente, né? Com certeza. Tipo assim, não tem um profissional para tratar dessas pessoas que tenha um olhar específico. Inclusive, só aproveitando o que você está falando, né, me questionam muito de não atender um convênio, por exemplo. Por que eu não trabalho com plano de saúde? Primeiro porque o plano de saúde não reconhece como uma especialidade, então ele não vai remunerar nenhum dentista para estar fazendo esse tipo de atendimento. E outra, se você realmente vai se dedicar a uma classe, você precisa de tempo para atender essa classe. Não adianta eu atender com um plano de saúde e ter 15 pacientes na sala de espera e o músico não ter tempo para poder conversar a respeito e a gente não conseguir. Então essa carência, ela chega num ponto, que é aquele ponto financeiro, que é aquele ponto de necessidade da nação como um todo, em que existe aquele falso contexto do é caro. Só que mais caro é perder a embocadura, mais caro é não conseguir tocar, não ter a produção sonora. Exatamente. Porque é mais ou menos assim, eu chego no seu consultório, trago meu saxofone, por exemplo, trago a boquilha, sopro e te mostro o que está acontecendo. Aí você vê, avalia e tal, aí eu vou para a sua cadeira. Aí você trata, aí eu pego a boquilha de novo, não é? Não é simplesmente chegar na cadeira, abrir a boca e você me tratar. Não. Tem a função da performance. Muitas vezes eu tenho que fazer um procedimento sem anestesia, porque em seguida ele vai precisar tocar. Para poder saber se está funcionando ou não. Nunca tinha pensado nisso. Mas porque como é que ele vai saber na hora se está ajudando? Então, olha, aguenta aí. A língua não pode ficar anestesiada, nem o lábio. Então, e se você dá uma anestesia de nervo mandibular, uma troncular, ele não vai conseguir nem vibrar o lábio. Quanto mais apoiar, enfim, não tem força. E aí você tem que se preparar com hipnose, né? Para tirar a dor do músico que sai da sua cadeira. Também. Tá, pra mim tá. É isso. Tá entendida essa pergunta. A outra. Quando e quanto a condição e o posicionamento dos dentes pode afetar realmente a performance do instrumentista de sopro? Na verdade, eu acho que o instrumento musical ele não afeta a questão oral. Não? Não. Eu acho que é o contrário em muitas situações. Porque assim, o que acontece? Se você tem um problema periodontal, ele vai evoluindo mesmo sem você tocar um instrumento. Periodontal? É o que? Fala aí para os meus pacientes. Problema gengival, sangramento gengival, por exemplo, a gengivite e a evolução da gengivite são problemas periodontais onde você tem rompimento das fibras que sustentam
o dente. Tá. E aí você começa a ter amolecimento do dente. Ai. Então, o dente amolecendo e um instrumento sobre ele, Sim. mole, Ai. aí causa, aí entra Entendi. aquilo que você me perguntou. Entendi. Agora, se o dente dele está saudável, não existe problema periodontal, ele tem uma resistência muito grande. Então não fica torto. Se você tiver uma propensão a esse osso ser moldado pelo dente, pode ficar torto. Mas tá. assim, geralmente você me perguntou de uma forma geral. Geralmente é o contrário, a boca causando problema para a performance, não a performance causando... E por causa desse problema original, o instrumento realimentando esse problema aí ele já entra, existia. Sim, mas aí ele entra de forma efetiva. Então aí é o que você falou, ele entorta de fato o dente. Entendi. Então se você tem dentes do siso que estão empurrando e os dentes já estão entortando, e você ainda coloca um bocal que está entrando em contato e criando pressão diversas vezes durante o dia, uma coisa vai interferir na outra. Ou seja, pessoal, tocar instrumento de sopro não dá problema nos dentes se a sua boca for saudável, é isso? É isso. Podem tocar à vontade. Podemos. Ok. A terceira. Normalmente... é essa a pergunta. Problemas dentários e oclusais que afetam a performance ou não? Tá. E se você pode falar um pouco sobre as diferentes embocaduras e suas particularidades pela ótica da odonto. Se um bocal de trompete é diferente de um sax, que é diferente de um fagote, para a boca. Eu diferencio embocadura para o músico de uma forma, que é a que os músicos entendem, e para o dentista com uma outra forma. Então, quando é pelo ponto de vista odontológico, é o delimitar da região onde você apoia o instrumento, independente de que instrumento seja. Mas indo nessa linha que você me perguntou. O trompete ele tem vários tamanhos, mas geralmente ele pega de incisivo a incisivo, tanto superior quanto inferior. O trombone ele já vai pegar canino e às vezes até premolar. E tuba vai pegar tudo isso daqui, por exemplo. Trompa também varia. Então assim, o cuidado aumenta conforme aumenta o dispositivo que ele vai usar. Então se é um bocal de tuba, você vai ter que tomar cuidado com uma área maior do que com o trompete. Só que o trompetista, por exemplo, que busca o agudo, ele tem uma contração muscular muito maior. Sim. Um trompista vai exagerar muito mais no movimento de mandíbula, na protrusão. E aí vai ter mais tendência, não que vai ter problema de ATM, disfunções de ATM por causa disso. Então assim, aí eu defino embocadura para o dentista como a área que o músico usa para tocar o instrumento dele. Então é uma área onde você, em primeiro lugar, tem que tomar cuidado para não alterar, antes de fazer qualquer coisa. Entendi. Na hora do tratamento? Sim. Esse é o ponto de vista odontológico. Então, o que eu vou usar de recurso para poder fazer com que esses dentes que estão ali, tortos ou não, mas que ele está tocando bem ali, fiquem durante 10, 20 anos do mesmo jeito. Então assim, como eu vou preservar isso daí? Ou então, tem um desses dentes que está causando algum tipo de interferência. O que eu vou fazer para poder esse dente causar menos interferência para ele estar tocando? Olha, pode ou não pode? Um aluno meu, trompetista, me perguntou: Carol, tá vendo esse dente torto aqui? Eu acho que eu toco bem por causa dele. Mas um dentista disse que está torto, então eu tenho que colocar aparelho para endireitar o meu dente. Como é que é isso? Fica com o dente torto? Eu deixo o dente torto. Tá. Essa que é a diferença da visão, né? Porque assim, a questão de um dentista de músico. A questão ortodôntica ela é importante. Então assim, quem faz ortodontia faz um trabalho muito bom para melhorar o equilíbrio entre as arcadas e o posicionamento. Mas existe a performance musical. Então assim, se a boca inteira está em equilíbrio, com aquele dentinho torto, não está sofrendo alteração nenhuma, não está causando nenhum dano, por que movimentá-lo? Só para ficar bonito. Isso, pois é. Questão estética. Para mim não tem questão estética. Entendi, tem questão funcional. Questão funcional. E de saúde. Sim, é claro que você concilia. Então, ele quer clarear. Vamos clarear, mas não vamos clarear num dia que você vai tocar. Porque resseca. Isso. Né? Então você não vai vibrar tanto assim. Mesmo que seja uma flautista, por exemplo,
o lábio vai ficar ressecado. O calor do laser que você está usando, o gel que você está usando pode, infelizmente, queimar alguma coisa ali e isso vai interferir. Então, não é que tudo que tem na odontologia é possível ser usado para música. Você pode usar aparelho, você pode usar uma resina, uma prótese, enfim. É como usar e quando usar. O músico, é o seguinte, já que o Alexandre mora em São Paulo e talvez alguns de vocês não possam vir, quando forem aos seus dentistas, falem para o dentista, eu sou músico, eu toco tal instrumento, eu vou ter um concerto amanhã, isso que você vai fazer comigo vai prejudicar ou não, não é, Alexandre? E falem para eles também que desde 2012 músico de sopro é paciente especial reconhecido pelo Conselho Federal de Odontologia. Então, o músico de sopro não é paciente comum desde 2012. Então, qualquer dentista que atenda um músico de sopro, ele tem que ter uma atenção diferenciada para isso. Isso é uma coisa, é um fato que o músico pode exigir do dentista. Porque vocês têm que ajudar a gente a unir essas duas áreas de conhecimento, a música e a saúde. Não adianta só nós que atendemos músicos termos as nossas competências e os nossos movimentos. Vocês precisam se colocar também de forma diferenciada, na minha opinião. Você também pensa assim? Eu penso assim, eu acho que é aquela história do remédio depois que a doença está instalada. Então, é muito fácil você procurar um dentista quando o problema já aconteceu. Eu acho que não é por aí. Pois é. Eu acho que tem que ser aqueles clichês de prevenção, eles são todos válidos. Porque se você não vai no dentista e fala para ele do seu problema, se é que você tem um problema, ele também não tem obrigação. A gente não é formado para entender música. O músico tem que ajudar. Isso. Então, se o músico não falasse para mim nada, eu jamais teria visto essa outra realidade. Então, assim, se eu atendo músico de sopro já há 21 anos, é porque todos os músicos que vieram aqui me apresentavam realidades distintas, claro, mas assim, uma queixa para eu poder estar interferindo. Sim. Então, assim, foram poucos os músicos de sopro que vieram na primeira fase, agora eles vêm para poder ver se tem algum problema ou não, mas no início é sempre, olha, é um dente me incomodando, é isso, enfim. Ótimo, eu tenho várias outras perguntas, mas a gente vai deixar para os nossos próximos encontros, com certeza terão. Não, obrigada. Eu que agradeço, mas eu também quero aproveitar e fazer também algumas perguntas, porque eu acho que é muito importante. Bom, eu acho que, assim, eu tenho muita coisa para falar, mas agradeço as suas perguntas. Eu acho importante e eu também quero te fazer algumas perguntas. Eu não vou desperdiçar esse encontro sem eu perguntar alguma coisa também, porque também eu tenho, da mesma forma que você, perguntas diárias no consultório que às vezes eu simplesmente não sei responder. Sim. Então eu tenho que pesquisar, entrar em contato com você, te atormentar para poder estar respondendo essas perguntas. Não atormenta nada. Então, vou colar porque a memória não ajuda. Já são quantos anos defendendo essa postura? A mesma coisa que você me perguntou, eu fiquei pensando aqui em acrescentar isso, porque assim, essa consciência corporal dos músicos, né? Por que um músico precisa de um fisioterapeuta? Onde você entra e como essa paixão fez com que você entrasse nisso? Na verdade, isso aconteceu há 20 anos, 19, 20 anos atrás. Eu trabalhava com neuropediatria, trabalhava com crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down. E tinha uma professora de biologia da escola que tinha um filho contrabaixista, gênio, fera, que eu agradeço a ele todos os dias. Se não fosse ele, eu não estaria trabalhando com músicos. Ele chegou para mim, Alexandre, com uma escoliose estrutural muito grave. Muito grave mesmo. Mesma coisa que seria uma escoliose. Escoliose é o seguinte, olhando de frente, a coluna deveria estar reta. E de lado, a coluna tem as curvas. Ele, de frente, tinha uma curva lateral, muito forte. Por quê? Eu vou fazer aqui, eu acho que a gente vai pegar. O contrabaixo aqui, ele fazia assim e tocava sentado na cama antes da puberdade, desde 9 anos. Então ele ficou assim.
tá? Uma escoliose bem grave. E a mãe dele me ligou e falou, Carol, olha, o ortopedista disse que tem que quebrar a coluna dele e fazer uma, que a gente chama de artrodese. Colocar parafuso e o menino, eu tô desesperada, o que eu faço? Dá um jeito nele. Eu falei, dá um jeito nele? Não, mas eu trabalho com neuropediatria, não trabalho com ortopedia, não entendo nada de coluna. Não, por favor, eu confio em você e tal. E ele foi. E aí, Alexandre, eu comecei a ter eurecas. Gente, como que um contrabaixo pode causar uma escoliose estrutural desse jeito? Ele começou a melhorar, me indicou um guitarrista, que me indicou um pianista que tinha uma cifose torácica, corcunda de Notre Dame, tão forte que ele tinha rugas na testa para olhar para cima. Nossa. E aí, eu estava numa situação difícil de vida, porque eu já estava sofrendo muito com os meus menininhos, eu não estava conseguindo cobrar mais das famílias, fiquei pobre, estava na minha casa domingo assim, sem saber o que fazer, na rede, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, ué, estou atendendo um baixista, um guitarrista, um pianista, gente, será que o músico tem alguma coisa específica, diferente? E aí eu comecei uma árdua pesquisa, luta nesse sentido, sozinha e Deus, e comecei a aprender todos os instrumentos para sentir em mim peso, estrutura, técnica, o que é que esses corpos fazem quando eles tocam. E aula de canto, que aí é um capítulo à parte, que para mim é a coisa mais complexa que tem. E que a fisioterapia menos olha. Bom, aí eu comecei a pesquisar sozinha. Um dia, esse meu primeiro paciente baixista falou assim, Carolina, tem um tal de Dr. João Gabriel, que é médico e músico. E que atende músicos aonde? Eu falei, aonde? Ele falou, aqui em Belo Horizonte. Eu falei, não acredito. Eu já estava 4 anos sozinha, já não sabia mais o que fazer. Liguei pro João. João, eu sou Carolina Valverde, eu atendo músicos, sou fisioterapeuta, fiquei sabendo que você... Ele falou, não acredito. Onde você mora? Em Belo Horizonte. Meu Deus, vem aqui agora que você é o que eu estou procurando. E eu com o João criamos o Exercer, Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico, em 1999. Pioneiro, né? Não tinha nenhum antes disso. Não. O João, nas pesquisas dele, ele diz que um grupo assim não existe. A gente fica pesquisando, o objetivo é que tenha, sabe, Alexandre? Não é que não tenha. O desejo da gente é que tenha. É o meu também, na área da odontologia. E aí, hoje em dia, o Exercer é formado por mim, pelo João Gabriel, pela Ronise Costa Lima, que é terapeuta ocupacional, que trabalha com membros superiores especificamente, e pela Priscila Fuzikawa, que é terapeuta ocupacional na saúde mental, que trabalha com ansiedade de desempenho. Então, a partir do Exercer, as pesquisas começaram a tomar corpo e cada vez foi chegando mais paciente, até que num determinado momento eu não tinha feito ainda aula de instrumento de sopro. Falei, agora eu tenho que ir para o sopro, deixa eu ver para onde que eu vou. Eu sempre fui apaixonada com sax, que eu era bailarina profissional e as músicas sempre com saxofone, que eu dançava jazz. Aí soprei no sax, saiu o som, o professor falou, não acredito, o primeiro sopro saiu o som, eu falei, nossa. Aí eu acabei me tornando saxofonista, musicista, sou compositora, percussionista. Então eu acabei ficando muito nesse universo. Entrou totalmente, praticamente. Entrei totalmente. Meu ex-marido é músico, meus filhos sempre tocaram, meus alunos hoje, meus pacientes, então eu estou dentro dessa história aí. E já vou emendar outra pergunta aí que eu tinha separado. Fisioterapia aliada à música, no caso, você como musicista, no que pode prolongar a carreira, no que pode de fato ajudar? Para a gente ser prático, no caso. Sim. Então, assim, já vou emendar a terceira pergunta, que eu acho que você pode responder as duas de uma vez só. O que te
pedem mais? Quais são os maiores problemas que levam os músicos ao seu local de trabalho? Eu costumo dizer que o instrumento não toca sem corpo. O instrumento não soa sem o corpo. Então, se não é o movimento corporal, não há produção musical. E na cultura da pedagogia musical, existe um interesse na produção sonora. E eu não sei onde o corpo fica nessa história. Porque não importa muito o corpo. Até, infelizmente, a gente tem uma crença de no pain, no gain, que até hoje existe. Se o violinista está com isso aqui, ó, roxo, um calo, é porque ele estudou muito. Se meu dedo ficou totalmente dormente, é porque eu estudei muito, então eu sou bom, né? Um dia perguntaram assim pra gente, vocês não acham que vocês são um pouco assim arrogantes de querer mudar o corpo de um músico para melhor? No caso, por exemplo, não vou citar o nome por ética, daquele pianista que é sensacional, daquele jeito. Vocês não têm medo de mudar o corpo dele, mudar a função dele? E aí o João Gabriel respondeu, a que custo biológico ele toca desse jeito? Quem sabe dos bastidores, né? Então, Alexandre, e o que acontece com relação a essa questão da longevidade? Quanto mais o músico evolui como pessoa, como ser, na minha opinião, mais a música dele vai ficar linda e rica. Mas o corpo tem ruga, tem cabelo branco, tem desgaste, as articulações, os dentes, né? Então, o que nós podemos... A gente estava conversando no carro sobre missão. O que a gente pode fazer para ajudar que essa arte viva mais tempo e com boa qualidade, né? Porque também não adianta tocar ou cantar de qualquer maneira, né? O que a gente quer é dar essa manutenção. Inclusive, eu vou aproveitar o gancho. A gente acabou de fazer uma palestra para o CONACAN, que foi o Congresso Nacional de Cantores, né? E fala sobre a sua experiência com cantores e a importância. Sim, então, já tem o quê? Uns 5 anos que eu venho pesquisando especificamente a situação dos cantores. Porque, apesar de não ser muito óbvio para as pessoas, o instrumentista não vive na flauta, gente. É um trabalho, ele é um trabalhador. E rala, e cansa, e tem todos os desgastes. Mas é mais fácil para o leigo compreender a fisioterapia para o instrumentista que movimenta do que para o cantor, tá? Mas só que o cantor, ele canta com o corpo todo. Só para vocês terem uma ideia, o diafragma está ligado aos músculos que inserem na coxa, que saem da coluna e vão para a coxa, que são os ilho-psoas. Então, dependendo de como você está no quadril e na coluna, o seu diafragma vai funcionar de um jeito ou do outro. E aí você canta ou não, né? E para isso eu tenho um projeto com a cantora e professora de canto Helen Zolani, que se chama O Canto e o Corpo do Cantor. Estamos aí tentando implementá-lo, fazer com que ele aconteça em coros, com cantores mesmo. Você tem tido experiências com cantores? Sempre tem cantor também. É aquela história que a gente estava conversando, né? Cantor também é músico. Então, tudo está interligado. Boca também é importante, dente também é importante, musculatura. E aí, nesse caso, até dentes branquinhos é importante para a imagem do músico. Sim. Boca também é importante para o cantor? Não. Boca é essencial. Mas é que tem gente que fala que dente não é importante para tocar. Dente não está na boca. Exatamente. Então é importante falar isso. Sim. É aquela história, se o dente não é importante para tocar, então vamos tirar os dentes, então, né? Aí mastiga volta à infância. Alexandre, eu ia te agradecer. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, viu? Esse é o primeiro encontro nosso aqui, mas com certeza vão ter muitos outros. Obrigado a todos. Pessoal de Belo Horizonte, espera que o Alexandre vai estar lá dia 20 de junho na Escola de Música da UENG falando pra gente. Com muito prazer. Obrigado.